Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos trabalhar gêneros propagandísticos e seus efeitos de sentido. E hoje nós iremos falar especificamente do humor, porque na aula passada nós falamos sobre ambiguidade, duplo sentido, e na aula de hoje nós vamos falar sobre humor. Então vamos à nossa aula. Então, nós iremos iniciar a nossa aula fazendo alguns questionamentos. O que é humor? Você consegue encontrar humor nos textos em que você faz uma leitura, nas imagens que você lê? Porque o humor é algo que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas ele também está dentro do conteúdo de língua portuguesa, presente em textos de publicidade e até mesmo textos como anedotas, contos, crônicas. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem interpretar uma imagem com humor? Vocês conhecem as características desse gênero? E aí eu digo para vocês que nós, seres humanos, somos os únicos que têm essa característica, né, gente? Que é o que tem a capacidade de provocar o riso e de sorrir. Porque os outros animais considerados irracionais, eles não têm. Aí vocês podem dizer o seguinte: ah, mas o meu cachorro, ele sorri para mim. Não, gente, o seu cachorro, ele não sorri para você. Eu tenho até imagens, eu tenho vídeos, eu tenho fotos, ele sorrindo para mim. Não é um sorriso, tá, gente? Porque essa é uma característica inerente aos seres humanos, tá bom? E aí eu trouxe até aqui uma imagem que todo mundo ri, que o brasileiro é muito risonho. Nós temos situações cômicas ou potencialmente humorísticas, comumente exploradas em: nós adoramos fazer humor com sexo, com política, com instituições sociais, com a escola, com o casamento, preconceitos, etnias, outras religiões. E, principalmente, nós gostamos de fazer humor com alguns temas que causam algum tipo de polêmica na nossa sociedade. E aí nós temos aí uma situação em que a sociedade está toda falando sobre um determinado tema. Às vezes um tema de grande importância, de grande relevância, e mesmo assim alguém vem e faz uma piada, e aí gera algum tipo de humor, ok? Então vamos lá. E aí nós temos aqui um questionamento entre não compreender e achar engraçado. Às vezes eu não compreendo e eu não acho engraçado. E às vezes eu compreendo, era para ser uma situação humorística, mas eu também não acho engraçado. Porque o fato de eu achar engraçado vai ser baseado em todas as vivências que eu tive ao longo de toda a minha vida. Então esse conjunto de tudo que eu vivi faz com que eu ache alguma coisa engraçada ou não. Às vezes eu entendo, mas não acho engraçado. E aí às vezes acontece de você se deparar com a questão de alguma prova, e aí diz assim: o humor está presente na tirinha em... E aí tem lá várias alternativas. E aí você diz assim: eu não vi nada engraçado aqui. E aí, quando você não consegue entender esse humor presente na tirinha, você vai pular para um outro lado, que é uma quebra de expectativa, que para o autor foi engraçado, mas talvez para você não seja. Então, se eu não achei engraçado, eu tenho esse outro recurso, que é quando eu imagino que a história vai terminar de uma forma, e aí tem uma quebra de expectativa e ela termina de um outro jeito, ok? E aí aqui nós temos as características do humor. Ele é intencionalmente engraçado, ele é bem complexo às vezes, tem gente que consegue identificar, mas tem gente que não. É subjetivo, ou seja, depende de você, das suas vivências, de tudo que você adquiriu ao longo da sua vida. Nem todos veem a mesma graça na mesma coisa, emprega uma linguagem fácil de entender e pode abordar praticamente qualquer tema e varia de acordo com a cultura. Nós, brasileiros, nós adoramos fazer humor voltado para o lado da sexualidade das pessoas. É inerente já à nossa sociedade, isso é nosso. Mas cada cultura tem um perfil, a nossa é desse. Então, assim, a gente às vezes faz humor até com a própria desgraça da gente. É nosso isso, tá? E aí nós temos aí efeito de sentido humor. Há um aspecto subjetivo no humor, pois depende da visão de mundo de cada um, da situação de comunicação e também das referências culturais e afetivas. Por isso, deve-se buscar no humor elementos linguísticos mais concretos,
Dessa forma, o humor ocorre quando existe algo fora do esperado, ou seja, uma quebra de expectativa. Lembra que eu falei que nem sempre eu posso achar engraçado, mas se gerar uma quebra de expectativa, sim. E aí eu trouxe aqui, ó, uma tirinha bem interessante para vocês observarem essa quebra de expectativa. No primeiro quadrinho nós temos um ônibus transitando aqui por uma rodovia. Aí no segundo quadrinho o motorista diz o seguinte: a gente só dá valor para as coisas quando as perde, né? Aí o passageiro que está lá ouvindo o motorista diz assim: tá falando de quê? De um amor, de dinheiro? Aí o motorista responde: tô falando do freio. Porque assim, quando nós empregamos essa frase, nós só damos valor quando a gente perde. Geralmente você perdeu um grande amor que você não valorizava, depois que ele foi embora, o que acontece? Você resolve valorizar. E aí a pessoa não te quer mais. Geralmente uma situação do cotidiano. No caso aqui, o motorista estava falando dos freios do ônibus. Ele nunca deu valor aos freios, mas agora que não existe o freio, que o freio deu um probleminha, ele resolveu dar o valor. E aí houve uma quebra de expectativa. Por quê? Você imaginava qualquer coisa menos que o ônibus estivesse sem freio, correto? E aí nós temos mais uma tirinha aqui para vocês observarem. Fala, Bigode! O que tem de bom no cardápio do boteco hoje? E aí o Bigode diz assim: língua de boi. Credo, que nojo! Onde já se viu comer uma coisa que saia da boca de um animal? Aí ele diz assim: traz um ovo. E aí assim, ele não quer comer algo que sai da boca de um animal, que é a língua. Porém, ele quer comer um ovo. Então assim, a mensagem ela está implícita, porém já gera humor automaticamente. Se ele não come algo que sai da boca, ele vai comer algo que sai de um outro lugar. Por exemplo, o ovo sai de onde, né? Vou deixar essa daí para vocês responderem, tá? E aqui estaria o nosso humor. Então, nós temos aqui uma diferença entre ironia e humor. A ironia, gente, é algo que você diz com a intenção e aí, na verdade, você quer dizer uma coisa oposta. Por exemplo, nossa, fulano tirou 0, é muito inteligente. Eu estou sendo irônica, né? Se fulano fosse muito inteligente, ele teria tirado 10. Então, a ironia é uma ideia oposta. Já o humor é uma coisa que é um elemento surpresa. E assim, além de ser cômico, é uma coisa bem esperada. A ironia não. Eu tô crente que o fulano realmente é muito inteligente. Poxa, fulano é muito inteligente. E aí, na segunda parte da frase, eu digo, tirou 0. O humor não. Eu tenho aquela intenção de ser engraçado, e aí eu sou explícito às vezes, e aí no final eu vou causar uma coisa engraçada, algo cômico, porém inesperado. E para quem não entender, gerando uma quebra de expectativa. E aí eu trouxe uma questãozinha, uma questão assim que nós iremos trabalhar, e aí eu trouxe uma tirinha, porque nós estamos trabalhando gêneros propagandísticos e efeitos de sentido. E aí nós estamos trabalhando duplo sentido, nós estamos trabalhando ambiguidade, humor. E aí, dentro das tirinhas, eles são campeões na hora que nós fazemos as perguntas nas provas, quando vocês serão avaliados nas escolas, nas salas de aulas ou até mesmo em Enems. E aí nós temos aqui, considerando-se os elementos verbais e visuais da tirinha, quando eu digo elementos verbais e elementos visuais, nós estamos falando de linguagem verbal, que é a parte escrita, lembra? E linguagem não verbal, que são as imagens. Por isso que ele diz linguagens verbais e visuais. São esses elementos. A parte escrita e a parte da imagem. É correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é: eu preciso analisar conjuntamente a parte verbal, que é o texto, e a parte não verbal, que são as imagens. Então, esses dois elementos juntos, eles vão trazer o efeito de sentido que eu estou solicitando na questão, que é o humor. E aí, como pano de fundo aqui, nós temos, assim, 2 moradores de rua, e aí eles estão provavelmente encostados em um muro. E aí o primeiro, lá no primeiro quadrinho, está todo sujo, todo descabelado, e ele diz assim: sou um super-herói. No segundo quadrinho,
ele ainda continua, tenho superpoderes. E aí o parceiro dele, o colega, diz o seguinte, quais? Super-herói, ele deve estar pensando, deve ser louco, né? Mora na rua, todo maltrapilho, todo sujo, e aí colocou na cabeça dele que ele é um super-herói. Eu vou perguntar, né, para ver quais superpoderes esse cara deve ter, porque não tem nem onde morar, né? E aí no último quadrinho, ele diz assim, invisibilidade. E aí no quadrinho, vocês observem que já passam várias pessoas no lugar. No primeiro só passa uma única pessoa que vem dobrando ali a esquina, no segundo uma senhora, só que no terceiro nós temos várias pessoas transitando nesse ambiente. E aí quando ele diz assim, invisibilidade, na verdade ele quer dizer que as pessoas passam, observam aquela situação e mesmo assim elas ignoram. Então, assim, não houve um efeito de humor. Ai, professora, não é um efeito de humor. Não, não é um efeito de humor. Porém, é uma quebra de expectativa. Nem sempre, gente, quando ele pedir sobre humor, vai ter algo engraçado. Pode ser uma quebra, tá? De expectativa. Então, vamos analisar as alternativas. Na letra A, ele diz assim... Vamos ver o que pergunta lá que eu já esqueci. É correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é, na letra A ingenuidade dos personagens em acreditarem na existência de poderes sobrenaturais. Há uma ingenuidade por parte do personagem ao acreditar em poder sobrenatural? Não, ele não há uma ingenuidade. Na verdade, ele está fazendo uma crítica, que as pessoas estão vendo a situação em que eles estão e mesmo assim as pessoas não fazem nada. Elas preferem simplesmente se omitir, virar a cara para o outro lado, fechar os olhos e fazer de conta que eles não estão presentes. Na letra B, o contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. Não. Quando ele diz que há uma invisibilidade, não existe... Existe um contraste, professora? Para mim existe, de quem tem um poder aquisitivo e vive bem e quem não tem. Sim, mas a intenção não é essa, que representar as diferentes classes sociais. Na verdade, ele está querendo fazer uma crítica. Então, a intenção aqui não é essa. Tem sim o contraste, porém, a intenção do texto não foi essa. O duplo sentido do substantivo super-heróis no contexto do primeiro quadrinho. Não tem duplo sentido no primeiro quadrinho quando ele diz super-heróis. Na verdade, essa é a parte crítica, né? Quando ele diz que ele é um super-herói é porque ele está pensando em lá na frente fazer a relação com aquele superpoder, que é o da invisibilidade. Mas não que ele se torne uma pessoa invisível. Pelo contrário, é pelo fato dele não ser visto, não ser notado. Ou as pessoas simplesmente elas não querem ver. Elas não estão preocupadas com os problemas dos outros. Na letra D, a tentativa fracassada do personagem ao fazer um discurso panfletário. Ele não quer fazer um discurso panfletário, ele quer só mostrar que a nossa sociedade ela está zero preocupada com os problemas sociais. Então ele quer fazer uma crítica. Ele usou o humor, a quebra de expectativa, só para fazer uma crítica à sociedade. E aí, em último, ele diz... A quebra de expectativa produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade. Nós temos algumas questões, por exemplo, que elas são muito fáceis, mas nós temos algumas que não são tão fáceis assim. Mas se você entender a essência, você não tem como errar uma questão como essa. Porque quando eu falo de ironia, eu falo de termo oposto. Porém, quando eu falo de humor, eu falo de riso ou quebra de expectativa. Se isso ficar muito claro, você consegue responder qualquer questão voltada para esse tipo de conteúdo. Tá ok? E aí, vamos ver se nós entendemos, se nós acertamos. Sim, quem marcou a letra E brilhou, acertou. E aí, essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, na próxima aula, nós daremos continuidade aos nossos conteúdos. Até a próxima aula.